Opa, agora sim. Já estamos aqui ao vivo para os amados, já iniciando nossa aula, terceira aula da matéria Aconselhamento Pastoral. Pastora Elisângela já está entrando ali, que coisa boa, amados. Aguardando aí os demais alunos que vão entrando agora. Vamos lá. Vou dar uma ajustada aqui, uma pequena ajustada técnica. Pronto. Aí, vamos ver se a gente consegue estar se conectando com os amados e as amadas aí. Alunas, irmãos que entendem ser fundamental se aplicar aí a essa reflexão, né? Então, aqueles que forem entrando, já ativem a câmerazinha para eu estar vendo vocês, saber se de fato está tudo certinho aí. A pastora Elisângela, me parece que já está conectada ali. Não sei se está me escutando. Puder ativar a câmera, amada. E a gente já visualiza. Oh, coisa boa. Paz, minha amada. Bom dia. Tudo bem? Tá me ouvindo então, né? Tá tudo certo, né, pastora? Ah, coisa boa. Vamos aguardar aí os demais irmãos. Eu acho que vão entrando aí. Se demorar muito, a gente tem aula aqui com dois mesmo, né? Jesus garantiu. Tendo dois reunidos no nome dele, ele já garante a presença dele, né? Então, se tiver nós dois, tá ótimo. A gente vai seguindo aí, adorando a Deus aqui através da reflexão e do pensamento bíblico. Mas espero que outros mais aqui possam. Deixa eu ver se tem mais alguém. Bom, já está chegando aqui, ó. Coisa boa, hein? Pastor Rodrigo também. O Rodrigo se conectando com a gente. Vamos ver se a gente... Pastor Rodrigo, paz, meu amado. Bom dia. Tá me ouvindo aí? Tá tudo certo? Vendo? Ah, tá. Tá se conectando o áudio. Aqui, a gente... Faz parte, né? Ao vivo é assim, né, amada? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui. Pastor Rodrigo, me parece que agora já está conectado o áudio. Não sei se está me ouvindo. A imagem está congelada. Deixa eu ver aqui. Eu desativo alguma coisa aqui para ajudá-lo lá. Pronto. Isso, agora sim, né, pastor? Tá tudo certo aí, né? Tá ouvindo, né? Amém. Bom dia. Glória a Deus. Bom dia, meu amado. Eu acho que a sua imagem deve estar congelada. Tem aí no celular, se o irmão clicar na tela, aí aparece embaixo uma câmerazinha, né? Possivelmente vai estar em vermelho. Se estiver em vermelho, clica nela para abrir o vídeo, a imagem. Tá? O áudio, Tá bom. tá tranquilo? Estou lhe ouvindo. Vou lá agora, olha, aqui, consegui. Isso, vamos ver agora se a gente consegue aí estar fazendo esse contato visual. Né? Achou a câmerazinha aí, estava em vermelho, acionou ela, ativou? Peraí que travou aqui, pastor. Isso, então deve ser a internet, né? Deve ser o sinal mesmo. Mas se tiver desativada o vermelho da câmera, então quer dizer que já está tudo ok. Vamos lá, está chegando mais gente aqui. Bora lá. Deixa eu ver quem está chegando aqui também com a gente. Bom, já dá para a gente ir começando aqui, né? Deixa eu ver quem que vai aparecer aqui, ó. Tem um participante misterioso. E Pronto. agora tá ótimo aí, que coisa boa, hein? Amém, pastor. Glória a Deus. Até mesmo para os outros alunos lhe conhecer, né? Então é importante Amém. tá tudo certinho. Pastora Elisângela ali, ó. Deixa eu ver quem vai entrar agora, pastor Rodrigo, né? E agora, ou José Carlos, olha aí, ó, lá do Fanielo, coisa boa também. Bom, amados, nós já vamos iniciar então. Eu vou só dar um toque para vocês. Vocês percebem que tem alguns, aliás, de vocês três, o vídeo, a imagem, ela está na vertical. Vocês estão percebendo, né? A minha não está na horizontal. Sim. Pode ser por dois motivos. Primeiro, que o celular deve estar assim, ó. O ideal seria deixá-lo assim, nessa posição. Então, virem, Tá. vamos ver se é isso. Né? Virem assim. Isso, olha aí que já deu. Verdade. Tá vendo? Vamos lá, pastor Elisângela, Zé Carlos. Olha aí, ó, que coisa boa. O Zé Carlos também deu uma... Assim, ó. Porque fica melhor, né? A visualização, né? Abre mais o campo. Verdade. Zé Carlos, virou ele assim?
Assim, deve estar assim seu celular, meu irmão. Deixa eu ver se ele está. O áudio dele aqui também está ainda conectando. Agora sim. Está me ouvindo, meu amado? Zé Carlos? Está me ouvindo, meu amado? Positivo, agora sim. Veja bem, olha, seu celular está assim, nessa posição? Assim agora. Isso aí, olha que coisa boa, tá vendo? E já fica melhor, né, irmãos? A visualização, né? Opa, a Karen aqui tá chegando, ó, nem vi, acho que ela estava aqui. Então, e aí fica um layoutzinho melhor, né? Para a gente visualizar, tá? E tem mais ainda, vocês ainda podem melhorar isso. Se vocês compararem, ó, a minha imagem com a de vocês, percebe que a minha está mais aberta ainda, né? O Zé Carlos, ó, como está embaixo a imagem, vocês percebem que o dele está mais fechadinho. Aí já é um negócio um pouco mais trabalhoso, mas se vocês quiserem fazer agora, é bem simples, amados. Ó, preste atenção. Se vocês forem na câmera, né? Aí, não sei se conseguem facilmente fazer isso, mas se vocês forem na câmera, né? Tem a imagem aqui, ó, abriu a imagem, tá vendo? Aí lá na ferramentinha, né? Que é onde faz as configurações, aí vai estar lá, tamanho do vídeo, né? Não sei se vocês devem estar usando frontal, aí tem que colocar lá ou HD ou Full HD. Deve estar VGA no vídeo de vocês. O VGA, ele encolhe um pouco a tela. Então, se vocês forem lá na câmera, né, lá na ferramentinha onde faz as configurações, tem lá, configuração do vídeo, né? Então, o vídeo frontal, se vocês estiverem usando frontal, que eu acredito que né? O tamanho do vídeo ou Full HD ou HD. Ele já vai abrir um pouco mais aí, tá? Eu acho que isso aí vai contribuir. Então, esses detalhezinhos assim a gente vai ajustando, né? Aos poucos. Não sei se colocou lá e abriu, tudo bem. Se não, tá ótimo também. É só a gente vai melhorando aí a qualidade. Tá? Mas tá ótimo, tá bom. Né? Já deu uma melhorada, já ficou um layoutzinho melhor. Karen, bom dia, paz, minha amada. Chegando aqui também. Coisa boa. Feliz demais. Karen, ó, é a mesma toquezinho para os irmãos. O seu celular deve estar nessa posição, né? Vertical. Põe na horizontal que abre mais a imagem, ó. Ou não é isso, será? Ele tá assim? Seu celular passa assim? Não? Tá assim mesmo? Tá vendo? Já deu uma melhorada, fica um layoutzinho melhor, né? A gente quer ver vocês ao máximo, assim. Então, coisa boa. Queridos, vamos lá. Nós gastamos já 8 minutos, meu pai amado. Onde é a Maíra? Coisa boa. Maíra, pela primeira vez aqui, vai participar com a gente. Mas faz parte, né? Sim, faz parte da gente estar aí enquanto não se acostuma, né? A gente vai ajustando. Bora lá. Maíra também está se conectando. Maírazinha, que coisa boa. Chegando ali, ó. Deixa eu ver se ela tá me ouvindo, Maíra, também? O áudio tá tranquilo aí? Tá? Coisa boa. É você ou é a sua irmã? É eu. Eu sei que é você. É para quem não sabe, a Maíra tem uma irmã gêmea, né? Mas a gente já não é mais enganado. É que eu tô brincando. Se você quiser, ó, virar seu celular assim, a imagem ela fica aberta. Olha, tá vendo? Melhorou. Cara, assim também não vou te contar. Bom? Ó, vamos lá, queridos. Já orei aqui, né, por nós, antes de iniciarmos. Quero, então, aproveitar aqui ao máximo, né? A gente não vai prolongar tanto quanto nós prolongamos a aula passada. Nós tivemos em torno de, nem lembro, mas quase 2 horas, né? Nós tivemos aqui de conversa, de diálogo. Não sei nem se foi aula aquilo, mas foi um bate-papo. Eu acho muito bom. Eu prefiro até um bate-papo do que uma aula, uma palestra, alguém só expondo e o outro só ouvindo, né? Eu acho que, inclusive, nós precisamos ter mais. Claro que cabe, de repente, numa questão mais acadêmica, né? E tenha lá um professor que tem essa proposta, né? De ele ser o palestrante. Eu não tenho, eu acho que isso aqui é mais adequado, onde a gente troca as ideias, onde a gente reflete, onde eu trabalho a partir dos questionamentos de vocês. E aqui todo mundo tem voz e tem vez, né? O ambiente é democrático, o ambiente é de liberdade, é familiar, né? Ou seja, onde nós somos uma família e temos o direito e o privilégio de expressar as nossas opiniões, né, de uma forma respeitosa. Então, eu não tenho problema nenhum de ser questionado, de ser contrariado. Não precisa nem falar para vocês, né, que vocês são pessoas de Deus e maduras,
mas de uma forma, lógico, respeitosa, que às vezes é o que falta bastante, né? A gente percebe quando a gente vai trocar ideias e quando essas ideias elas divergem, então às vezes as pessoas elas confundem as coisas e acham que a partir da discordância elas estão autorizadas a ofender a outra pessoa, né? Chegando no absurdo de chamar um irmão de herege. Isso é muito grave, né? As pessoas usam essa de uma forma muito assim muito inadequadamente. Mas vamos lá, meus amados, não é essa a conversa mesmo, né? Não é esse o tom. Nós vamos iniciar então. Vocês querem, antes que eu comece aqui de fato a proposta, né, os pontos que eu vou estar apresentando, vocês querem comentar alguma coisa da aula passada, de repente, que ficou por comentar, ou depois que a aula acabou, veio alguma coisa em mente, vocês aí falam, nossa, é isso aqui que eu queria perguntar, isso aqui não ficou tão claro, né? A gente aproveita e começa, de repente, a partir de uma dúvida, de um comentário de vocês, e introduz a aula de hoje aqui. Alguém quer falar, fique à vontade, tá? Tá entrando mais um aqui, não sei exatamente quem é, mas vamos receber daqui a pouquinho. Queridos, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para os irmãos que estão com o microfone aberto, Pastor Rodrigo, Zé Carlos, que vocês fechem o microfone. É só apertar lá no microfonezinho, que aí não ficam os ruídos, né? Querendo falar alguma coisa, interromper a qualquer momento, vocês interrompem, só faz assim com a mãozinha, tá? Aí eu sei que vocês querem falar, e aí vocês podem entrar. Aí fica melhor, né? O áudio acho que fica mais nítido. Amado, não tem jeito, tá? Eu estou aqui fazendo duas coisas ao mesmo tempo, e eu já disse que isso aqui é um desafio para o homem, né? O sexo masculino, o macho, é difícil a gente pensar em duas coisas ao mesmo tempo, travando o HD, né? Então, falar com vocês, raciocinar e ver o que está acontecendo na tela aqui. Mas bem, tranquilo. Vamos lá, meus amados. Tem alguém entrando? Ele falou que entrou alguém na sala e não sabe quem é, porque eu coloquei sem foto, sem vídeo. Eu estou ouvindo a voz do Ricardo, pastor Ricardo. Eu acho que só que não é ele, vai aparecer a Viviane, quer ver? Ih, não, errei. Deixa eu ver. Não, não é não. Ô, rapaz, é o Ednei, pastor Ednei, coisa boa. Ô, mano. Senhor, meu passo, tudo bem? Paz, tudo bem, graças a Deus. Para quem não conhece o Ednei, mais um aluno nosso. Coisa boa, agora deu certo. Aí todo patriota, todo Brasilzão, né? É verdade. Você, Ednei, tão tranquilo, tá me ouvindo tranquilamente, tá vendo os irmãos, né? Agora sim, tudo sob controle. Coisa boa, bem-vindo, viu, meu irmão? Coisa boa, a gente vai agora iniciar. Só te dar um toque, pastor Ednei. Fecha o áudiozinho aí, né, na tela. A gente não ter... clica na tela do celular. Isso, ó, meninão manja tudo. Esse, aí, ó, tá vendo? Isso já denuncia algumas coisas, que eu não vou nem entrar nos detalhes, né? Já denuncia. E a gente aí já é mais ou menos da década de 70, alguma coisa assim. Aí, querendo falar, pastor, só levanta a mãozinha assim, tá? Aí você desativa o áudio e fala. Aí a gente não fica com esses ruídos externos aí. Então, vamos lá. Que coisa boa. A maioria dos irmãos pastores, né, líderes, em alguma área da igreja, eu fico muito feliz pela humildade de vocês, de entenderem que, apesar de serem líderes, de pregarem, pastorearem, aconselharem, né, já tem uma estrada no evangelho, mas entendem que é necessário sempre não só a atualização, mas essa necessidade de estarmos nos debruçando na reflexão, trocando ideias, né? Isso por meio de cursos. Eu sei que vocês também devem ser leitores, né? Cada um na sua assiduidade, no seu volume de livros, também são pessoas antenadas. Então, isso é fundamental, não só para o discípulo de Cristo, muito mais para aqueles que foram chamados dentre os chamados para servir os chamados e os ainda não chamados. Tá certo, amados? Tá tudo certo, entenderam aí, né? Vamos lá. Olha, eu quero iniciar, bom, já que ninguém tem aí nada a falar a respeito da aula passada, né? Nenhuma dúvida ou nenhum comentário, então nós vamos hoje iniciar a aula falando a respeito de, agora é necessário nós trabalharmos para uma mudança, tá certo? Deixa eu ler um pouquinho aqui das minhas anotações para vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa interrompam.
Então, o conselheiro deve efetivamente ajudar o aconselhado a estar tomando as ações necessárias para que haja uma mudança real a partir de um entendimento lúcido de si, dos problemas que o levaram à situação presente e dos outros envolvidos. Então, deverá traduzir isso no comportamento. O que eu quero dizer, e por que estou dizendo isso, é porque o que eu me lembro, na aula passada, aliás, as duas últimas aulas, ou as duas primeiras aulas, essa é a terceira, né? Nós falamos, enfatizamos muito a necessidade da pessoa ser um bom ouvinte, de ouvir muito mais do que falar, né? Porque a gente precisa primeiro estar compreendendo toda essa complexidade, não só da história da pessoa, o que levou a pessoa a esse problema, entender o problema. Então isso é necessário, mas ouvir muito, ouvir muito. Mas também não é adequado a pessoa só ouvir, como se isso fosse o bastante. É necessário, claro, que após entender tudo isso, só vem pela forma do ouvir mesmo, pacientemente, insistentemente. Nós precisamos, então, começar a dar orientações, né? E, de fato, mostrar para essa pessoa aquilo que ela não vê. É por isso que ela procurou uma outra pessoa, para que junte um outro olhar, né? Porque o dela deve estar embaçado, limitado. E é natural, amados, as pessoas, no olho do furacão, não vê a realidade. Quando a pessoa está envolvida e os sentimentos estão envolvidos, melhor dizendo, o olhar ele fica limitado e ele não fica tão nítido assim, né? Então é natural com aqueles que estão envolvidos numa situação, as questões emocionais prejudicam então a clareza do raciocínio, a visão clara, né? Então é por isso que quem está de fora ele vê friamente e ele vê um pouco mais, porque não está envolvido. As emoções, elas de fato, elas interferem, né, no nosso olhar, de como nós vemos as coisas. Então, as emoções, elas de fato mudam, né, esse nosso olhar. E é preciso, muitas vezes, uma pessoa que está fora daquela situação, né, um estranho, uma pessoa que... Estranho que eu digo que não está envolvido diretamente no problema e tal, que ele possa ter esse olhar, né? Porque quando a gente se envolve, inclusive, emocionalmente, isso também nos atrapalha. Então, é por isso que nós devemos ser parciais, né? Jamais dar respostas passionais, movidos, né? Porque, de fato, a gente, às vezes, fica indignado, a gente, às vezes, fica com raiva do que está acontecendo, da injustiça do que está acontecendo. Enfim, nós somos... Os conselheiros também são pessoas como qualquer outra. Então, foi uma pergunta que fizeram aí anteontem, me parece, num grupo que eu participo lá, de psicólogos e psicanalistas, né? E perguntaram lá a respeito do psicólogo lá, tem um risco de se apaixonar pelo paciente e tal, né? Falou, claro, é um ser humano. Então, as emoções, elas fazem parte, né, de qualquer um. Não é porque, de repente, a pessoa é um profissional da área, ela está imune, né, a essas questões. Então, pelo contrário, é muito mais exposta, então é possível que ainda cometa mais e mais. Ô, Fernando, coisa boa, Barão. Seja bem-vindo, viu? Já entre aí, o bonde já tá aí pelo menos no meio quilômetro. O bondezinho, tá ainda conectando o áudio. Então vamos lá, mas ele deve estar me ouvindo agora. Então o bonde já está andando, Fernando, isso, vem andando também com o bonde aí, Barão. Vai participando aí, é bem-vindo aí. Então, queridos, não é só necessário, ou não é só suficiente ouvir, mas precisamos, então, começar a dar orientações para o aconselhado. Só que, fazer uma recapitulação, tá certo? Do que nós já falamos, porque isso é fundamental. Sempre lembrarmos daquilo que falamos como sendo fundamental para o conselho. O que é? Primeiro, definir o alvo e a metodologia. Vocês lembram desse ponto que nós falamos? Sim. Lembram, queridos? Né? Definir o alvo e a metodologia. Lembram? Que bom. Quem não lembra, vamos dar uma recapitulada. E quem lembra, vamos falar de novo aqui. Então, com o alvo definido e a metodologia fundamentada, segue a edificação da vida da pessoa. Tá? Mas lembrando o que é o alvo. O alvo é abordar o problema, mostrar a importância do evangelho e promover a conformidade com Cristo. Fernando, só desativa do áudio aí, por gentileza, para não ter o ruído interno, tá? Só desativa aí o seu áudio. Vamos lá. Acho que agora foi. Então, queridos, o alvo é abordar o problema. Nós não podemos
perceber qual é o problema e ficar dando voltas. É preciso abordar objetivamente, diretamente, e direto ao assunto, né? Vou pegar aqui uma passagem bíblica, que lá é um caso totalmente diferente, mas só para mostrar aqui um pouco. Natan foi até Davi e contou aquela história, né? Uma história e tal, do rapaz que tinha uma ovelha e o outro que pegou a ovelha dele. Não, amado, vamos direto ao assunto, tá certo? Não é o caso, a gente não está tratando com o rei e uma palavra pode complicar a nossa vida, né? Fernando, meu querido, desativa o áudio aí, só para não ter o ruído, o seu áudiozinho. Você está me ouvindo, né? Está me ouvindo? Tô. Tá? Só desativa o áudio, senão fica um ruído. Se quiser falar, você ativa novamente, tá? Consegue? Como é que eu desativo? Isso, aperta aí, aí aparece o microfonezinho vermelho lá, ó. Você clica nele, aliás, não está vermelho, tem que estar vermelho, né? Na tela do celular, no canto inferior esquerdo embaixo, tem um microfonezinho lá. Esse microfone, isso aí, ó, coisa boa. Aleluia. Tá bom, agora tá tudo certo. Então, queridos, a gente precisa abordar o problema, a gente precisa ser objetivo, a gente precisa ser direto, tá certo? Nós precisamos, de fato, estabelecer esse alvo, que é abordar o problema, mostrar a importância do evangelho. Agora, eu quero fazer uma observação, porque, claro, é possível que nós vamos aconselhar, mas muito mais pessoas que são cristãs. Então, supostamente, teoricamente, né, nós estamos lidando com pessoas que elas já entendem algo do evangelho, seus princípios, valores. Só que haverá também ocasiões que nós vamos aconselhar pessoas que não são cristãs, né? E aí nós devemos, porque isso não vai diferir, meus amados. Nós acreditamos de fato que o evangelho, o conteúdo do evangelho, a mensagem do evangelho, os ensinos bíblicos, ele é o único ensino pertinente à vida, relevante para a vida do ser humano. Eu não estou dizendo que outras literaturas, aliás, tudo que há de sabedoria é que muitas vezes não vem no rótulo evangélico, cristão, gospel, protestante, né? Mas toda a sabedoria, a Bíblia diz que emana de Cristo. Nele estão escondidos todos a sabedoria, os mistérios e a sabedoria. Então, Cristo, né, através da sua palavra, é que a sabedoria de Deus, seja com jargões, seja com expressões bíblicas ou não, mas se é algo para a vida, claro que veio dos ensinamentos bíblicos, né? Isso é um fato. O que muitas vezes a gente não consegue fazer é traduzir os ensinos da Bíblia com uma linguagem acessível. Então, imagine só, a gente vai falar com um jovem, por exemplo, aconselhar um jovem, né? De repente, a gente vai falar para ele assim: olha, mancebo, não é boa a tua concupiscência, né? Cuidado com a jactância. Então, imagina usar uma linguagem dessa. Né? Mancebo, não é boa a tua concupiscência? Ele vai olhar para a gente e vai falar: leve-me ao teu líder. Quem é você? Você é um alienígena. Essa linguagem, esses termos bíblicos, né, muitas vezes não comunica, e nem às vezes aos próprios cristãos, né? Principalmente as versões de Bíblia antiga. Elas são arcaicas no sentido de que a linguagem já não é tão usada assim. Então, concupiscência é uma palavra que nem todo mundo, né, sabe o seu significado. Jactância, o que é jactância? Seria uma doença derivada de comer jaca? Então, o que é essa palavra jactância? Traduzir mesmo em uma linguagem acessível, né, moderna. Por isso nós temos aí NVI, NVT, NTLH, essas versões de Bíblia que elas são mais comunicativas, né? O que eu estou dizendo é que nós devemos, sim, sempre, independente se são cristãos ou não, aconselhar com conselhos bíblicos, mas nem sempre, ou a gente precisa sempre levar em conta que a linguagem faz toda a diferença, tá? Então, abordar ou mostrar a importância do evangelho e promover a conformidade com Cristo. O que eu quero dizer com isso? Esses são os alvos aqui. Levar essa pessoa a ter um comportamento como Cristo teria naquela situação. Nem sempre, queridos, nós temos, né? Nós sempre buscamos, para aconselhar alguém, alguma passagem bíblica na mente, para extrair de lá, né, a orientação. Só que nem sempre nós temos diretamente um versículo que fale daquele problema, daquela situação.
E aí, qual é a minha recomendação nesses casos? Ou seja, quando você não tem, né, de fato, você não tem um versículo direto para instruir aquela pessoa. Aí nós pegamos quem? A referência do ser humano, né? Como o ser humano deve ser, o próprio Cristo. Então, nessa situação, eu acho importante, anotem isso e gravem isso na mente, que eu acho isso muito importante. A gente, deixa eu colocar aqui na tela maior, a gente deve ter um parâmetro que eu acho que vale para toda e qualquer situação. Nesse caso, dessa pessoa, eu não tenho um versículo bíblico direto que me dê uma orientação para que eu passe para ela. Então, como eu posso orientar essa pessoa de uma forma segura, que de fato eu estou passando para ela uma orientação adequada, biblicamente falando, né, nos princípios e valores bíblicos? Eu pego Jesus, então, e coloco na cena. Eu coloco Jesus no lugar dessa pessoa, né? Ou tento colocar essa pessoa, melhor dizendo, no lugar de Jesus. Se fosse Jesus, se eu estivesse aqui buscando a referência, né? E é Jesus, claro. Mas se fosse Jesus, como Jesus agiria nessa situação? Então, eu acho que isso é um bom parâmetro para nós, vocês não acham? Como Jesus agiria nessa situação? Então, a gente imagina, e aí a gente leva a pessoa a agir dessa mesma forma que a gente entende que Jesus agiria, conhecendo o caráter de Jesus, conhecendo a natureza de Jesus. Entenderam, queridos? Essa é a minha proposta? Sim? Tranquilo? Sim mesmo, todos? Mas deixa eu ver aqui que a Viviane está tentando entrar aqui. Preciso desabilitar aqui também para autorizá-la. Deixa eu ver. Eu já entrei. Bom dia. Bom dia, Viviane. Paz, tudo bem? Agora, Paz, estou ouvindo. tá, se você puder ativar a câmera, não sei se de repente está numa condição que não pode, mas se puder. É porque eu estou andando. Na hora que eu parar, eu ativo aqui. E senão a gente fica tonto aqui, a gente vai andando com você, né? Exatamente. Tá bom, minha amada. Então, logo que for possível, a gente quer ver a tua face. Tá bom. Então, queridos, vocês entenderam? Acham bom isso, esse parâmetro? Acham adequado? Ou tem alguma outra sugestão quando a gente não tem um versículo bíblico, um ensinamento direto para a situação? Queria ouvir vocês agora. Ou não entenderam a pergunta? Ou eu não elaborei a pergunta direitinho? Repito a pergunta? Tá bom. Vocês acham adequada essa proposta que eu fiz? Ou seja, quando a gente não tem uma orientação direta da Bíblia para passar para aquela pessoa, para orientá-la, quando a gente não tem, né, explicitamente esse ensino bíblico, a gente pega Jesus, então, como sendo esse parâmetro. Ou seja, bom, neste caso aqui, dessa pessoa, nessa situação, como eu a oriento para como se comporte nessa situação? Se eu não tenho um ensino bíblico direto, então eu imagino como Jesus agiria naquela situação, visto que eu tenho o comportamento de Jesus em muitos casos de relacionamento, não é? Como que eu faço isso? Eu pego Jesus, então, imagino o seu comportamento e falo para a pessoa, olha, o adequado seria agir assim, assim e assado. O que vocês acham? Concorda? Pastora Lisângela? Demais. Quem concorda, diga sim, concordo. Quem não concorda, diga sim. E quem não quer opinar, fique quieto. Tranquilo, amados? Então, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o alvo, tá? A metodologia. Ouvir... Eu concordo. Concorda, Fernando? Coisa boa. Tá? Não, porque se você tiver, de repente, outra sugestão, a gente, né, ouve aí e acata, tá? Então, a metodologia. Ouvir com discernimento. Eu estou recapitulando, na verdade. Vou tentar ser mais rápido aqui. Então, ouvir com discernimento, considerar a resposta do coração, né, e falar a verdade em amor. Então, estabelecidos os alvos e a metodologia. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu estou considerando aqui, amados, que nós já estamos aqui num segundo encontro, ou numa segunda sessão, né, como se fala, com esta pessoa. Então, aquele primeiro contato inicial, que talvez é um pouco mais difícil, aquilo já foi resolvido, teoricamente, nós estamos tratando dessa forma. E agora nós vamos fazer o quê? O segundo encontro, nós discutimos algumas coisas, conhecemos alguma coisa do problema da pessoa, e agora nós precisamos prosseguir nessa construção de entendimento da pessoa para que possamos, então,
ter aí caminhos, tá? Então, sempre fazer uma atualização da situação e dos pontos principais que precisam ser compreendidos e tratados. Então, todas as vezes que nós nos encontrarmos com a pessoa, nos encontrarmos novamente, nós precisamos fazer uma atualização. Porque, queridos, em uma semana, vamos colocar aí, semana em semana a gente encontra a pessoa para esse aconselhamento, em uma semana pode ter acontecido diversas coisas e mudado alguma situação, até o próprio pensamento da pessoa. Então, é fundamental que a gente se atualize. E olha que coisa interessante, é uma dica que ela é muito importante, tá certo? Para a gente que se propôs a acompanhar uma pessoa. Faça anotações, né? É importante nós fazermos anotações, não na frente da pessoa, não quando nós estivermos conversando com a pessoa, tá? Mas quando ela for embora, pega lá um caderninho, nome do fulano, da fulana, né? Inclusive serve lá como uma referência para você orar, né, sobre aqueles pontos. Então você anota, queridos, anotações, ó. Tá vendo a colinha santa? Sabe por que eu faço isso? Porque eu não confio na minha memória. Eu sei que a minha memória, ela deixa escapar, não é isso? Algumas informações. Então, quem é habituado e prega, né, ensina, faz os esboços, já sabe o que eu estou falando. Então, muitas vezes você estuda, você reflete, você conversa sobre um assunto com a pessoa e vai dando aquelas fugas, né, de algumas ideias e tal. Então, se a gente não anota, a gente pode estar... Deixa eu ver aqui, tem mais gente, parece que vai participar aqui. A gente... Eita, mas eu acho que vou ter que deixar aberto aqui. Só um minuto, viu? Eu me atrapalhei um pouquinho aqui. Está todo mundo tranquilo? Tá bom. Tudo certo, né? Eu mesmo aqui até pegar a manha do negócio. Então, assim, anotações, queridos, tá? Eu estudei, eu refleti, eu li ontem, anteontem, foram 2 dias aqui, tentando preparar aqui essa aula para vocês. Então, aqui, se eu não anoto, se eu não faço essas anotações, esse esboço aqui, é bem possível que eu iria perder muito raciocínio que eu tive na ocasião, né? Da mesma forma, a gente conversando com a pessoa. Então, como é difícil nós guardarmos uma palestra de 1 hora, 50 minutos, 1h30, todo o conteúdo na memória, a não sei quem tem uma memória de elefante, né? Não é o meu caso. Eu tenho dificuldade de memorização, na verdade. Querido, se cair aqui a ligação, eu faço outra, tá? Tá dando um tempo ali dos 40 minutos, eu não sei se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no outro que liberou aqui para a gente ir adiante. Mas se cair, não se preocupe, eu faço de novo a chamada e vocês aí vão entrando. Então, vamos lá. Fazer anotações, tá? Os pontos principais. Você identificou que aquela pessoa, por exemplo, tem um trauma, então coloca lá trauma. Ela tem uma rejeição de tal pessoa, coloca lá rejeição, né? Anotem os pontos, tá certo? Que te chamou a atenção no relato, na conversa, na exposição que aquela pessoa fez para você. Então, faça essas anotações, porque é a partir dessas anotações, desses pontos que você considerou crítico, o que deve ser trabalhado, é que você vai dar essa continuidade nas próximas sessões, tá? Então, você percebe que você tem que levar aquela pessoa, aquilo que você identificou claramente, que é um problema a ser tratado. Então, como eu anotei aqui, sempre fazer uma atualização da situação e dos pontos principais que precisam ser compreendidos, tratados. Tá? Então, anotem, façam as anotações aí. E essa atualização deve ser em todo encontro, né? Sempre levando em consideração como o coração da pessoa está respondendo a Deus, ao ego, às outras pessoas e às circunstâncias. Perceba que eu estou recapitulando também esses pontos aqui, né? Veja bem, vou dar alguns exemplos aqui, inclusive, de perguntas que podem ser feitas, tá? Para que você faça, para que a gente faça essa atualização. A gente pergunta para a pessoa, você pode me falar um pouco aí sobre como foi, né, nessa semana, a respeito das coisas que a gente falou, que a gente já discutiu na semana passada, para a gente entender, inclusive, como que essa pessoa está assimilando, compreendendo e respondendo também. Então, faça. Mas não é que você vai fazer esse questionário, né? E é só um norte aqui para que a gente entenda que a gente precisa estar atualizando a vida da pessoa do último encontro até esse, tá? Nesse sentido. Como que ela está, então, lidando com isso? Como que ela está compreendendo isso? Até mesmo para eu também saber
como que está esse andamento, né, no coração e na cabeça dessa pessoa, como ela está respondendo. Então, a gente pode abordar dessa forma, né? Então, me fala um pouco da semana passada até hoje, o que aconteceu, e aquilo que nós falamos, né? O que você pensou, o que você está pensando. Então, a partir das respostas, nós temos já material para ir trabalhando em cima disso, tá? Então, pode ser uma pergunta. Outra pergunta, como você está indo sobre isso? Desanimado ou encorajado? Então, aquilo que foi falado, aquilo que foi tratado. A gente precisa saber dessa pessoa. Ela está desanimada, né? Ou está encorajada, ou entende que, de fato, pode ser vencido isso, tratado isso, lidado com isso. A gente precisa entrar dentro do coração da pessoa e da mente da pessoa nesse sentido de entendê-la, saber o seu estado de fato, né? Então, outra pergunta aqui. Você tem alguns novos pensamentos ou compreensões a respeito da última semana? Então, a pessoa, às vezes, ela tem uma opinião, falou um monte de coisa, conclusões, e é possível que em uma semana Deus tenha trabalhado na vida dela, ou as circunstâncias tenham contribuído para que ela tenha uma mudança de opinião. Não é, amados? É natural aqueles que estão perturbados, com conflitos, né, estão com problemas, terem opiniões inadequadas a respeito de situações, pessoas e as coisas. Então, à medida que isso, o conselheiro vai guiando aquela pessoa, ela vai mudando de ótica, de opinião. Então, é bom a gente saber como que está esse andamento, até mesmo para a gente saber a evolução disso, como que nós estamos conduzindo essa pessoa, se nós estamos sendo ou não eficazes, né, no sentido de reorientar aquela pessoa. Então, para nós, isso também é muito importante, porque a gente sabe como que essa pessoa ela está evoluindo, até mesmo para a gente saber se nós estamos indo como conselheiros no caminho certo ou não. Tá? Outra pergunta aqui que eu acho interessante, para a gente saber, né? Surgiram qualquer novas situações que estão relacionadas com o que nós temos falado? Então, houve um elemento novo, né? A gente tentar saber dessa pessoa. Aconteceu algo novo, né, na história? Aconteceu algo novo no problema? A gente precisa saber para que, a partir de tudo isso, a gente comece a reorientar ou reorganizar a nossa proposta de orientação. Nessa semana, aconteceu alguma coisa que você acha que seria proveitoso a gente considerar? Ou seja, de repente, ela quer falar sobre um assunto e, amados, percebam que é o conselheiro que tem que dar as orientações e guiar a pessoa. Não espere que a pessoa tenha clareza de o que e como ela deve estar se expressando, né? Via de regra, a pessoa está com dificuldade de orientação e dificuldade de clareza, de enxergar as coisas. Então, somos nós que temos que apontar o caminho, temos que abrir as picadas, né? Fazer aquele caminhozinho lá. Tá? Então, percebo que nós que propomos a direção, nós que reorientamos, né? Então, isso é importante a gente considerar aqui. Então, eu anotei, o que resulta dessas perguntas é muito importante para redirecionar a trajetória do aconselhamento, pois talvez você sinta uma necessidade urgente de abordar o assunto específico, né? Então, isso vai nos dando também a clareza do que a gente precisa enfatizar e tratar urgentemente naquela ocasião, porque muitas vezes a gente está querendo tratar um ponto daquilo que a gente percebeu, só que há algo mais urgente, né? E algo que é necessário ser tratado para que o outro ponto ou a outra coisa também seja tratada. Às vezes uma depende da outra. Não adianta, amados, nós remediarmos de uma forma... A gente brinca assim, não dá para curar câncer com band-aid, né? Então, a pessoa com câncer não vai pôr um band-aid lá achando que o band-aid vai resolver. Você precisa, de fato, tratar. E para tratar algumas coisas, é preciso que a gente possa estar tratando outras. Não tem como a gente tentar resolver um problema emocional na vida de uma pessoa, a gente identifica, de repente, que ela é uma pessoa muito frustrada, uma pessoa que é colérica, né? Uma pessoa que era descontrolada para vir o culto. A gente precisa identificar o porquê daquele comportamento. De repente, é uma falta de perdão. Então, a gente precisa identificar, a gente tem que tratar o profundo, a causa, a raiz. Então, é algo complexo, trabalhoso e nem sempre, ou quase sempre, não é fácil da gente identificar o problema, porque o problema é mascarado, né? As pessoas, elas são assim, expert em estar mascarando os problemas. Elas mostram uma coisa e quando a gente vai ver a fundo, não é aquilo que ela está mostrando.
Não é a falta de paciência apenas. Às vezes é um problema lá atrás de um relacionamento. Geralmente é um problema de relacionamento. Muitas vezes, inclusive, nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui, e a Viviane até pode confirmar ou não. Não, acho que agora não pode, não. A respeito dos relacionamentos com os pais. Isso faz muita diferença no desenvolvimento, né, do adulto. Então, a gente às vezes vai descobrir que o grande problema é com o pai, é com a mãe, é com, sei lá, alguma figura, né, de importância na sua construção psicológica ou psicossocial. Tudo bem, queridos? Estou sendo muito, assim, eu não estou sendo claro? Está tranquilo? Está dando para... É que vocês estão tão caladinhos e tão quietinhos assim que eu fico meio com medo, né? Tá bem, né, pastor? Tá bom. Me ajudem aí, tá? Isso, Fernanda. Já está mostrando o herdeiro das dívidas ali. Nós precisamos, amados, sempre continuar crescendo no entendimento dos problemas do aconselhado e observar como o seu coração responde aos últimos acontecimentos, tá? Então, sempre avaliando, né, nesse sentido de que a gente possa perceber como essa pessoa está lidando, tá? Encontro a encontro com tudo isso, como que o coração dela está lidando com todas essas questões. A observação analítica deve desembocar numa provocação útil na mudança de comportamento do aconselhado. Então, não é só observar. Essa observação ela tem que ser analítica, a gente precisa analisar de fato. E essa análise tem que desembocar numa provocação útil da mudança de comportamento do aconselhado, porque esse é o intuito.